Senhores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você vai nos encontrar, e sempre lembrando que também estamos com o nosso canal no YouTube. E hoje nós trazemos mais uma reflexão sobre digital, sobre expansão de ferramentas e plataformas digitais e como o digital acaba encaminhando todas essas ferramentas e os serviços que oferece para um processo agressivo de comoditização. Vamos lá, diante das recentes discussões sobre o impacto das ferramentas de inteligência artificial, inclusive no Talk to Biz da semana passada, eu falei sobre o impacto dessas ferramentas, como ChatGPT e similares, no mercado de marketing. Eu fui revisitar o livro Free, do Chris Anderson, que fala sobre como os modelos digitais encaminham quase todo o mercado para um modelo freemium, ou seja, aquele modelo onde você tem toda uma gama de ofertas gratuitas, mas paga eventualmente ou de forma recorrente para usar ferramentas mais avançadas ou versões melhores daquele produto ou daquele serviço digital. O Chris Anderson tinha ficado muito famoso com o livro A Cauda Longa, que foi lançado em 2006. E aí, algum tempo depois, em 2009, ele lançou o livro Free, que aqui no Brasil, inclusive, ganhou o subtítulo O Futuro dos Preços. Ele já tinha dado uma grande contribuição para a gente entender os modelos de negócios digitais com a teoria da cauda longa, e ele com o Free tentou dar uma segunda grande contribuição, mas é claro que o livro Free já não é tão surpreendente assim, o livro A Cauda Longa realmente é bem melhor, mas nem por isso o segundo livro deixa de ter os seus méritos. Talvez ele não tenha sido encarado como algo tão surpreendente, porque entender o modelo freemium, mesmo naquela época, já era algo talvez meio que óbvio. O Chris Anderson talvez tenha exagerado também um pouquinho na dose ao imaginar uma espécie de utopia digital onde tudo seria grátis ou praticamente grátis. Na linha de raciocínio dele, os ganhos de escala no digital são tão grandes, tão absurdos, que tudo seria muito, muito, muito barato no digital, é claro, e teríamos uma realidade de abundância, uma economia da abundância. Isso também, óbvio, no mundo digital. De fato, as economias de escala no digital permitem que a estrutura de custos para oferecer o mesmo serviço ou produto a um novo usuário sejam praticamente nulas. Quanto custa para o Google oferecer mais 1 GB disponível no seu Gmail? Praticamente nada, porque ele já tem uma estrutura digital, uma infraestrutura digital de servidores, de computadores, de tudo tão monstruosa que chega a um ponto que incluir mais algum item ali é praticamente zero o custo que ele tem. E era nisso que se baseava toda a ideia do Chris Anderson sobre a cultura do grátis e essa economia pautada pelo modelo freemium. Mas aí, passados quase 15 anos dessa contribuição do Chris Anderson, talvez o modelo proposto não encontre mais tanta correspondência assim na realidade. A gente ainda tem muitos produtos e serviços digitais de forma gratuita, então nesse ponto o autor realmente acertou, mas em geral as versões pagas dos mesmos produtos e serviços estão mais caras, então aquela ideia de que tudo seria muito mais barato, ela realmente não se confirmou. A gente também tem hoje muito mais ambientes fechados, e paywalls na web do que certamente a gente tinha em 2009, quando o livro foi lançado. Então a economia do grátis ela não se consolidou exatamente como ele esperava. Um outro ponto que a gente pode abordar aqui também é que essa visão transformadora, empreendedora, inovadora
e meio que impregnava as novas empresas de tecnologia, hoje deu lugar a uma visão muito mais pragmática, de orientação mais comercial, no sentido de forçar os ganhos para o alto, mesmo que isso possa prejudicar o relacionamento com os clientes, e também por uma visão mais operacional e financeira, para otimizar estruturas, para melhorar suas margens a todo custo. Fora isso, todo o cenário econômico também mudou consideravelmente, o que óbvio também força essas empresas a mudarem, adotarem uma nova postura. E eu quero discutir também a suposta economia da abundância do digital por uma outra perspectiva, que é a perspectiva da comoditização das ofertas, em especial de algumas ferramentas e tarefas. Recentemente eu gravei também um Talk to Biz sobre precificação, episódio número 149, onde eu fiz uma reflexão sobre a dinâmica de preços e o quanto ela pode ser de fato complicada. Um dos componentes que afetam a dinâmica de preços é justamente o valor agregado percebido, usando até uma linguagem mais econômica, né? O valor marginal, ou seja, o que é adicionado àquela oferta de valor. O valor percebido se reflete no preço. Quanto maior esse valor percebido, quanto maior ou menor esse valor, também vai variar o preço para mais ou para menos, de acordo ali com o contexto. Mas no digital, graças aí a fatores identificados pelo Chris Anderson e por avanços tecnológicos que a gente teve desde então, a gente criou um processo acelerado de comoditização de ofertas e ferramentas. E isso é algo que a gente precisa analisar pelos dois aspectos, pelo ponto de vista da sustentabilidade do negócio e pela perspectiva de benefício marginal percebido pelos consumidores e pela sociedade. A primeira perspectiva é de sustentabilidade econômica de um negócio. Na teoria, a ideia de usar o freemium como modelo parece bem simples de aplicar. Eu crio uma base gigante para um ecossistema gratuito, converto um percentual diminuto dessa base em usuários pagantes e esse percentual diminuto de uma base gigantesca acaba sendo também uma base gigante que dá sustentação a todo o ecossistema que eu estou oferecendo, que aí possui os custos reduzidos, pela lógica dos ganhos de escala no digital. Mas na prática, essa teoria ainda pode estar passando por uma espécie de estágio probatório. Não são poucas as empresas do digital que vêm repensando seus modelos justamente porque a sustentabilidade econômica está longe de acontecer. O Twitter talvez seja o melhor exemplo, o mais icônico exemplo dessa nova fase para as abordagens de negócios dentro de ecossistemas digitais. O ganho publicitário não é suficiente, os modelos de assinatura de serviços propostos até agora também são igualmente ineficazes e a empresa encontra dificuldades, sempre encontrou, na verdade, dificuldades para virar esse jogo e se tornar uma empresa de fato lucrativa. Mas todas as demais empresas de tecnologia vêm apontando para preocupações semelhantes. Não é por acaso que muitas delas passam por encerramentos de tantos projetos, não por acaso as ondas de demissões desde 2021, não por acaso algumas claras mudanças de postura nas abordagens comerciais. Agora, por um outro lado, pelo lado do valor percebido pelos consumidores, a gente também tem um ponto super importante que muitas vezes é deixado de lado. O impacto que a alta tecnologia em larga escala gera no valor agregado e na comoditização das ferramentas. Isso porque tudo que é universalmente abundante torna o valor percebido mínimo, o que tende a impedir qualquer tentativa de precificação. Acaba sendo uma questão até bem interessante, de microeconomia, que é aquele campo que estuda a relação dos indivíduos com os bens e serviços, que estuda a teoria dos preços. Só que essa movimentação na microeconomia, ela gera um impacto também na macroeconomia. Vejam bem, a precificação ela sempre deriva de algum nível de escassez, seja natural, seja artificialmente construída, e em casos de oferta plenamente abundante, fica muito mais difícil precificar. Nesse sentido, o digital tende a meio que dar uma planificada, de certa maneira, em todas as ofertas. Eu vou entrar num outro exemplo aqui que não é do digital, mas acho que ajuda a entender o que eu estou querendo dizer. Teve um determinado momento da minha carreira que eu trabalhei em editoras. E aí, para um autor, para um escritor, ter o seu livro publicado por uma editora é muito mais um sinal de prestígio, de sucesso, de
conhecimento pelo trabalho desenvolvido do que propriamente um fator importante pelo retorno financeiro que ele vai ter com a venda do livro. Então é muito mais um negócio ligado a prestígio, status, a projeção de imagem, do que ganhar dinheiro com o produto livro diretamente. Mas a partir disso existe todo um ecossistema que vive dessa premissa. As editoras tradicionais, prestadores de serviços, gráficas, livrarias, editoras menores que cobram pela publicação, etc, etc, etc. E uma vez um candidato autor que estava conversando comigo, ele bateu no peito e disse que já tinha mais de 10 livros publicados pelo sistema de self-publish da Amazon. Para quem não sabe, a Amazon sempre manteve um sistema onde qualquer pessoa pode subir o seu próprio livro, subir o arquivo do seu livro. Então a pessoa digitou o livro todo no computador e aí sobe o arquivo, sobe uma imagem como capa e coloca esse livro à venda no formato digital. E ele veio, cheio de certeza para mim, falou assim: nossa, eu já tenho mais de 10 livros publicados. Eu falei: é mesmo? Caramba, 10 livros? E ele falou: pelo sistema de self-publish da Amazon. E aí eu pensei: nossa, que relevante isso. Quer dizer, qual o valor percebido por algo que qualquer um pode fazer? Publicar 10, 20, 100, 200 livros pelo sistema de self-publish da Amazon, no geral, significa o quê? Nada. Qual o nível de relevância daquilo ali? Zero. Nenhuma relevância. E apesar dessa figura aí que me apareceu, ele está muito, naquela época, parecia muito seguro sobre a sua própria relevância pela quantidade de obras publicadas na plataforma da Amazon, é óbvio que esse discurso não se sustenta, nem para ele. Se ele visse como tão importante assim, ele não estaria buscando naquela época uma editora tradicional para publicar. Isso ficava tão evidente que em muitas conversas que a gente tinha com potenciais autores, eles ficavam até ofendidos, visivelmente incomodados, se a oferta da editora fosse para lançar apenas um e-book. Nem um e-book da Amazon não, mas um e-book mesmo no formato tradicional, para ser vendido nas lojas digitais e por aí vai. Teve um autor, inclusive, que verbalizou: olha, não, eu não quero que vocês lancem o meu livro só pelo formato e-book, eu quero que vocês lancem o meu livro de verdade. Ou seja, de verdade, na prática, ele não queria a sua obra num arquivo de PDF ou num arquivo EPUB. Ele queria o livro real, da economia real, porque esse sim gerava prestígio, gerava status, o valor agregado do qual a gente falou ainda há pouco. E esse é um exemplo de como as ferramentas e plataformas digitais que geram muita abundância, que democratizam o acesso a uma série de possibilidades que antes, na economia real, estariam mais restritas, como isso pode ter um impacto na percepção de produtos e serviços. Ah, tá, que bom que agora eu tenho uma plataforma onde qualquer um pode publicar. É ótimo, de fato é muito legal, muito interessante. Agora, qual o valor agregado por essa plataforma? Zero. Qual o valor percebido nas pessoas, pelas pessoas que publicam e pelas pessoas que olham para essa quantidade absurda de livros de anônimos publicados nessa plataforma? Também zero. Isso aconteceu também com o jornalismo. Qual o valor da informação se tudo está acessível em sistemas de busca ou em plataformas digitais de maneira geral? Isso aconteceu e ainda acontece com a educação formal. Qual o valor do conhecimento formal, o processo educacional formal, se pelo menos de forma aparente as pessoas conseguem todo o conteúdo, ok, mesmo que seja o conteúdo de qualidade duvidosa, mas de forma muito barata ou totalmente gratuita pelas mecânicas digitais. Hoje vocês veem por aí, tem muito curso aí, R$ 9,99 você faz um curso digital de qualquer coisa. Obviamente não vai aprender muito, mas você ganha um certificado e para muitas pessoas isso por si só já está valendo. Aconteceu também com as agências de viagem, aconteceu com as ferramentas criativas. Agora, mais uma vez, com os sistemas de inteligência artificial em alta, qual o valor de um bom criativo? Qual o valor de um designer? Qual o valor de um bom redator, de um bom escritor? O grande paradoxo do digital talvez esteja no fato de que a superabundância, inicialmente vista como a benesse para todos, acaba por beneficiar um grupo cada vez menor de empresas. E mesmo algumas grandes acabam ficando de fora de algumas rodas aí. Eu falei do Twitter, mas vamos falar, por exemplo, do WhatsApp. Durante muito tempo, o aplicativo que integra o grupo Meta foi um negócio deficitário.
E o grande dilema é que sempre que a empresa esboçava qualquer tipo de conversa sobre cobrança, por menor que fosse, automaticamente seus concorrentes diretos inflavam em números. É por isso que nunca houve uma cobrança viável para os usuários do WhatsApp. Ao menor sinal disso, as pessoas migrariam rapidamente para outro aplicativo de mensagem que fosse totalmente gratuito. Agora, ontem mesmo, eu li notícia falando de que ChatGPT da OpenAI e outros sistemas, de inteligência generativa já estão encontrando concorrentes do mundo open source, ou seja, empresas que têm código aberto, que pelo menos num primeiro momento não vão vender aquele sistema ou não vão cobrar assinatura e que vão oferecer também seus serviços, vão deixar suas plataformas para que as pessoas utilizem. Isso mostra que os negócios digitais, baseados em modelos de volumes hipermassivos, tendem a gerar uma concentração maior de mercado em poucos grupos, também algo que já é verificado há bastante tempo. E como ele trabalha sempre com o percentual do percentual, somente plataformas gigantescas conseguem ter ganhos que compensem a sua estrutura. Então a lógica do freemium acaba com isso criando uma distorção. Ou então qual é o outro caminho? Bom, se o freemium não dá pé para a galera se sustentar, eles têm que apelar para a mecânica publicitária, que no final das contas acaba sendo o modelo que dá sustentação a praticamente tudo que a gente tem hoje no digital. E só que esse modelo, que muitos utilizam, ele também pode passar por alguns impactos. Os recentes debates que a gente tem aí no mundo e no Brasil sobre regulação, entre outras coisas, a regulação de como as plataformas veiculam publicidade, pode gerar um impacto nesse modelo. Como isso gera uma necessidade de controle ou de obstrução de conteúdos criminosos ou que possam gerar danos, já que as plataformas passariam a ser responsabilizadas, é claro que isso vai ter um impacto na receita. Um percentual hoje altíssimo de anúncios mentirosos, que são golpes, ou de tantas outras coisas que são promovidas livremente, já que a web ainda é considerada uma terra de ninguém, muito provavelmente deixarão de ser veiculados a partir do momento que a plataforma é obrigada a se responsabilizar por todo aquele lixo que é veiculado. Por que a gente não vê anúncios de tão baixo nível, ou de coisas mentirosas, ou de golpes, ou com conteúdos visivelmente questionáveis nas plataformas de mídia tradicional? Primeiro que ali a concentração é maior, então o camarada não consegue ter o impacto que ele tem no digital, ele não consegue ter o mesmo nível de pulverização. Então quando eu falo da concentração, é no caso a concentração de público. E por outro lado também porque essas empresas são empresas muito mais reguladas, são empresas que possuem seus departamentos jurídicos e obviamente eles têm um nível de conscientização e um nível de controle muito maior sobre aquilo que vai ao ar, sobre aquilo que é publicado e aquilo que não é publicado. E aí, não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas a questão é, se a publicidade também, o modelo publicitário sofreu impacto e eu não tenho o modelo freemium em pleno funcionamento, como é que fica para boa parte dessas plataformas? Esse é o debate que a gente vai ter daqui por diante. Quando as coisas estão no hype, o dinheiro aparece para bancar a brincadeira. Mas até quando isso dura? Para muitos projetos, a fonte já secou. Só para dar uma ideia da dimensão que isso pode ter, algumas estimativas mostram que a estrutura para o ChatGPT funcionar e estar ali acessível gratuitamente custa em média $700 mil por dia. Tudo bem que a OpenAI vai ter os ganhos de escala com o tempo, isso tende a reduzir esse impacto. É claro também que a empresa vai tentar monetizar isso com outras frentes, mas a grande questão é quando isso vai ser suficiente para bancar esse custo altíssimo. E se essas grandes plataformas comoditizam todo o resto ou tendem a planificar outras atividades, o quanto elas próprias podem ser rapidamente comoditizadas. Como o digital impõe um ritmo muito agressivo, isso é algo que a gente precisa ter no radar. Ainda há pouco eu falei que já existem concorrentes open source ao ChatGPT. Se a lógica do freemium não for capaz de dar sustentação a tantos negócios que surgem, será que a utopia da
abundância digital estaria comprometida? E olha que o próprio ChatGPT também usa do freemium ali, você tem a versão gratuita e você tem a possibilidade de pagar para ter mais recursos, para ter mais estabilidade no uso da ferramenta e por aí vai. E aí, como é que fica? Será que essa comoditização pasteurizada gerada pelas ferramentas digitais pode até se reverter em um quadro de maior valorização dos trabalhos onde há real empenho criativo, real desenvolvimento cognitivo, onde exista de fato desenvolvimento de ideias ou conexão entre campos de conhecimento distintos, exista de fato capacidade de inovação? O que vocês acham? A explosão de conteúdo duvidoso, por exemplo, pode ter feito reacender na sociedade o interesse pelo jornalismo profissional? Esse seria um exemplo, né, de coisas que foram planificadas, comoditizadas, que é o acesso à informação, e depois de tudo de fake news que a gente teve, de todos os problemas, será que isso inverteu o jogo? Opa, vamos valorizar de fato o jornalismo profissional para a gente não ficar refém de informação de qualidade duvidosa? Porque como as próprias ferramentas se comoditizam muito rápido, pela dinâmica do desenvolvimento tecnológico, aquilo que eles geram logo perde também o seu valor. Portanto, os seus frutos, os derivados disso também perdem valor. E aquilo que aparentemente nivela todas as entregas, na prática acaba por ampliar a distância entre o resultado que é fruto do esforço e da capacidade humana efetiva e aquilo que simplesmente é uma remixagem de outros conteúdos já publicados. É até interessante que o próprio Chris Anderson falou muito sobre essa cultura da remixagem na web, principalmente no livro A Cauda Longa. E aí olha que interessante, quando essa remixagem é feita por humanos, mesmo que ela seja ainda tratada como uma subcategoria, espera-se que dali saiam até coisas interessantes. Já a remixagem feita por uma máquina, por outro lado, mesmo sendo capaz de gerar alguma coisa interessante, será sempre avaliada como uma remixagem. O que eles chamam de inteligência artificial generativa hoje é isso. É uma ferramenta esplêndida que compila todo o conteúdo já existente e dá uma remixada naquilo ali para entregar uma resposta que supostamente é uma resposta interessante. Aplicada de forma massiva e genérica, ela não é capaz de gerar diferencial para nenhuma empresa, para nenhum produto, nem para nenhum indivíduo. Dizer que a inteligência artificial hoje terá esse tipo de impacto seria o mesmo que dizer lá no início dos anos 2000 que o Google seria capaz de tornar pessoas e negócios mais inteligentes. Passadas 2 décadas, será que o Google fez alguém mais inteligente? Pelo contrário, né? Eu acho que o número de idiotas só fez aumentar de lá para cá. Nesse sentido, as ferramentas digitais são capazes de planificar e comoditizar até algumas capacidades humanas. E pela sua própria dinâmica, tendem muito mais a destruir valor percebido do que criar valor percebido. Na prática, o suposto mercado de abundância acaba se revertendo em um mercado de pseudo-escassez, já que mesmo nos cenários em que algo pode ser ofertado gratuitamente em larga escala, eu preciso cada vez mais provar a sustentabilidade financeira dessas plataformas em prazos mais curtos. Além disso, a incapacidade de gerar diferenciação e, pelo contrário, a tendência poderosa de gerar resultados em sistemas de paridade, que é o que essas plataformas acabam fazendo, torna imperativo que eu seja capaz de o tempo todo comprovar que a entrega de fato possui valor agregado, para além do que os sistemas já são capazes de entregar. E aí entra naqueles questionamentos, né? Para um professor, por exemplo, cabe a ele entregar mais conteúdo e poder de análise que o Google ou que o ChatGPT. Para um criativo, ele precisa gerar uma obra que tenha alma e dimensão humana, de forma que seja evidente que aquele é um processo criativo legítimo e valioso, enquanto o resultado gerado pela máquina seria incapaz de ter tal dimensão, né? A dimensão humana. Ele pode, quando muito, simular essa dimensão humana. Então são muitas questões, são muitos pontos que ainda precisam ser discutidos, precisam ser analisados. É certo que ainda temos muita coisa a ser definida. A grande questão, a grande reflexão que eu quero deixar para vocês essa semana é:
o quanto isso, na verdade, acelera um processo de comoditização que não gera mais diferencial para ninguém, e qual pode ser a resposta da economia, das pessoas, da sociedade, das empresas para esse processo, já que a superabundância que de início tende a ser visto como algo sempre positivo, mas na prática pode estar gerando esse processo de comoditização agressiva. Nós continuaremos acompanhando esse tema por aqui. Agora eu jogo a pergunta para vocês, ouvintes, o que vocês acham? Qual é o impacto disso? É mais positivo? É mais negativo? E como os setores, a indústria, a sociedade pode lidar com isso daqui por diante? Fica aí a provocação para vocês refletirem ao longo da próxima semana. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram. O Talk to Biz, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, Deezer, Amazon Music ou em tantas outras plataformas, também estamos por lá. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você vai nos encontrar. É claro que você pode ir direto na fonte nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Lembrando sempre que também estamos no YouTube. Por fim, fica aquele meu pedido: se você gosta do nosso conteúdo, acompanhe esse trabalho, ele agrega valor na sua vida, nos seus estudos, no seu crescimento profissional, na sua tomada de decisão no dia a dia, compartilhe, indique para os seus amigos. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre estratégia, gestão, marketing e inovação ao número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos, hoje ficamos por aqui, nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos, até lá!